Oi pessoal, nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre o capítulo 1 do meu livro de didática geral, porque eu postei lá no Instagram outro dia uma foto dele e algumas pessoas me mandaram mensagem no inbox falando: poxa, você podia falar um pouquinho dos assuntos que trata nesse livro. Se você está chegando aqui agora, o meu nome é Bruno Malheiros, eu sou consultor nas áreas de recursos humanos e educação e esse canal fala desses dois assuntos. Então, se você chegou agora, aproveita e se inscreve, tá? Vamos lá. O primeiro capítulo do livro, ele se chama Uma Breve História das Formas de Ensinar, que é esse aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. E é um capítulo bastante extenso do ponto de vista de conteúdo. Então eu vou falar sobre as principais teorias de ensino, que são muitas, e eu vou falar também sobre os processos, as tendências pedagógicas no Brasil. Deixa eu abrir aqui para eu lembrar de tudo que a gente fala nesse capítulo, porque de fato é conteúdo pra caramba. Aliás, quando eu dou aula de didática na graduação, costuma ser bastante extensa a abordagem desse primeiro capítulo, porque de fato é um conteúdo muito grande. Então, no primeiro capítulo, eu vou falar sobre a formação histórica da didática, e aí, só por curiosidade, a discussão sobre os métodos de ensino ela é muito recente do ponto de vista da história. Se a gente pensar que a gente já tinha instituições dedicadas ao ensino lá na Grécia Antiga, a gente só começou a discutir métodos de ensino a partir do século XVII. Aliás, o marco do surgimento da didática é o livro Didática Magna do Comênio. Mas eu comento isso mais detalhadamente em um outro momento. Então, eu vou falar sobre isso, sobre a formação da didática como uma área de ensino. Vou falar sobre teorias de aprendizagem e, gente, essa parte também é bastante extensa. Aqui entra a questão do comportamentalismo, cognitivismo, o socioconstrutivismo, o processo biológico que está por trás da questão da construção da aprendizagem. Então é um conteúdo bastante extenso e eu, pessoalmente, sou um apaixonado por esse assunto. E a gente entra também nas tendências pedagógicas no Brasil. E é sobre isso que eu vou me ater hoje, falar um pouquinho desse assunto. As tendências pedagógicas, elas têm diversas abordagens. A que eu uso, normalmente, é a abordagem do Libânio. O Libânio vai dividir as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. Um primeiro grande grupo que ele vai chamar de tendências conservadoras e um segundo grande grupo que ele vai chamar de tendências modernas ou transformadoras ou críticas, enfim. Tem alguns nomes disponíveis aí na literatura. O que são as tendências conservadoras de forma geral? São aquelas tendências que se prestam a manter um modelo social que já está posto, que já existe. A gente tem três grandes tendências que entram no grupo das conservadoras, que é o ensino tradicional, o ensino escola-novista e o ensino tecnicista. Você deve ter estranhado que eu coloquei a escola nova no mesmo pacote do ensino tradicional ou do ensino tecnicista. Mas é porque quando a gente fala em tendências pedagógicas, a gente não está falando de método de ensino. A gente está falando sobre um conjunto de conhecimentos, de pressupostos, um conjunto filosófico que rege o processo de ensinar. E se a gente analisar com cautela, a escola nova, assim como o ensino tradicional, ela vem num contexto propondo mudanças de método, mas mantendo a mesma estrutura social. Ela não tem a intenção de romper com um determinado conhecimento. Por isso que essas três escolas, a escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista, entram no grupo das tendências conservadoras. E as tendências mais modernas, elas agrupam três grandes escolas pedagógicas. A primeira, que é a escola libertadora, é a escola conhecida pela literatura do Paulo Freire, que sim tem um objetivo claro de romper com o sistema social, com o sistema político que está vigente. Estou falando do Paulo Freire porque essas tendências pedagógicas são as tendências no Brasil, tá? Se a gente estudar outros contextos, por certo, a gente vai ter outras tendências. A gente tem uma segunda que entra no pacote dessas tendências mais críticas, que é a escola libertária, que é muito polêmica. Tem gente que discute se de fato são tendências pedagógicas ou tendências políticas. É uma discussão que gera pano para manga. E a terceira, que é a proposta pelo Saviani, crítico social de conteúdos, que é uma combinação das demais, mas que valoriza os conteúdos acadêmicos. Essa escola vai dizer que a gente só consegue romper com uma determinada sociedade por meio da transmissão efetiva e consistente dos conteúdos gerados historicamente. Então, esses são os dois grandes grupos. Existem outras tendências que não se enquadram nessas, que a gente vai chamar de tendências modernas, que é a escola holística, a escola ambiental, a escola
com foco nas questões de gênero, enfim. Mas são assuntos mais específicos, escolas mais direcionadas, que a gente pode discutir um pouco mais para frente. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, só queria dar uma ideia geral dessa parte de tendências pedagógicas que está lá no capítulo 1 do livro Didática Geral. Se você gostou, por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Obrigado, um abraço e até a próxima.